Deputado Rogério Corrêa. Presidente, primeiro dizer a Vossa Excelência que desejo uma recuperação pronta, imediata, e parabenizar a Vossa Excelência pela condução dos trabalhos. E queria dizer que concordo com Vossa Excelência que nenhum aposentado hoje tem mais que ter o pesadelo de ter descontos associativos sem que, de fato, ele queira fazer e não será feito pelo INSS. Isso é uma grande vitória e é preciso dizer, foi conquistada no governo do presidente Lula. Porque durante 2 anos de Temer e 4 anos de Bolsonaro, essa roubalheira aconteceu e só parou agora com o governo do presidente Lula. Isso é importante a gente ressaltar, porque foi o presidente Lula que imediatamente, sabendo disso, suspendeu tudo. Diferente de Bolsonaro, que mandou que tudo continuasse e, no final das contas, assinou uma lei de que nem precisava do aposentado fazer conferência se ele era ou não filiado a entidades picaretas. Então, parabenizar a CPMI e também ao governo do presidente Lula. Sem ele, isso não teria acontecido. Mas eu quero fazer uma denúncia muito séria, aliás, a denúncia foi feita. É a tal do Eli Cohen que veio aqui. Nós tivemos agora a surpresa de saber que ele solicitou 5 milhões para ir contra o governo na CPMI do INSS. Eu estou aqui com esse documento registrado por um ex-policial, Rogério Gomes, onde ele diz coisas absurdas. Por exemplo, que Eli Cohen pediu 5 milhões de reais para Duda Lima, para que esse atuasse a favor do PL e direcionasse as investigações para os sindicatos de Lula, como diz Eli. Que Eli chegou ao ponto de dizer que queria derrubar a República do PT. Pediu 5 milhões de reais. Depois disse que ele fez um documento dizendo que o que ele disse aqui era mentira. Mas aí eu fui ver, nas próprias falas, eu termino, do próprio Duda e de outros, onde eles fizeram várias ameaças a esse Rogério Gomes, várias ameaças, que ia entrar contra ele na justiça e várias ameaças escandalosas, por isso talvez ele tenha retirado. Eu estou apresentando requerimento porque ele vem aqui, bem porque ele denuncia 2 senadores, um que eu não posso falar o nome e o outro Flávio Bolsonaro, que teria mandado emissário para oferecer os 5 milhões. É muito grave. Ele esteve aqui, falou um monte de coisa e agora precisa desse rapaz vir aqui explicar, esse ex-policial, como que esses 5 milhões o Eli Cohen pediu. E eu quero depois falar, não tenho tempo aqui, mas o filho do Bolsonaro, eu vou mostrar, está envolvido nisso e vai ter que vir aqui depois. É IA também, será? Senador Sérgio Moro, por favor. Pois não, Excelência. Primeiro eu quero registrar aqui, só pedir licença aqui por causa da... Só um instantinho aí, por gentileza. Pedir licença um minutinho, por gentileza. Presidente, primeiro só quero felicitá-lo e dizer que fico muito feliz também de saber da sua recuperação de saúde. Muito obrigado, Excelência. E respeito muito a sua dedicação e sacrifício que fez, mantendo-se na posição de presidente, mesmo adiando o tratamento que era necessário. Isso demonstra aí muita virtude da parte de Vossa Excelência. Eu quero aqui endossar, presidente, a necessidade da gente fazer algumas diligências cruciais para a finalização, para a boa finalização dessa CPMI. Ela andou bem. Nós temos hoje pessoas suspeitas de ter recebido suborno, grandes quantidades de dinheiro presas, muito por conta do impulso que essa CPMI fez. Todas as pessoas indicadas pelo Lula ao INSS, vamos destacar aqui especialmente o Stefanuto, que recebia uma mesada de 250 mil reais, mas nós precisamos ir até o final dessas investigações e é crucial aqui que nós possamos retomar a quebra de sigilo bancário e fiscal de alguns personagens centrais e também convocá-los. E aqui me refiro especialmente ao filho do presidente Lula, o Lulinha, que a maioria governista nessa CPMI tem atuado para obstruir. E acho até engraçado aqui as falas que me precederam, que acabam ignorando esses fatos. Vamos deixar claro, está preso por decisão do ministro André Mendonça e também por requerimento dessa CPMI, o Alessandro Stefanuto, que recebia, suspeito de receber 250 mil reais de mesada. E a maioria governista, quando ele esteve aqui, defendeu ele, tentou defendê-lo. E ele nomeado pelo Lula.
e agora vem tentar aí com esse diversionismo em cima de Eli Cohen, enfim, vamos falar dos fatos, vamos ouvir aqui o atual presidente do INSS, que foi colocado, a meu ver, para arrumar a casa, e, no entanto, ele está tendo dificuldade vindo do próprio ministro da Previdência, que também ainda não foi trazido aqui a depor. Então, quero insistir, presidente, para que a gente possa, de fato, levar a limpo toda essa história e resguardar o direito dos aposentados e pensionistas que foram roubados, para que nós investiguemos todos, sem exceção, além daqueles que já foram aqui e, graças a Deus, tem alguns presos. Isso foi um avanço muito importante, mas não é suficiente para a gente dar a resposta que os aposentados e pensionistas merecem. E esse escândalo não vamos ocultar, né, ou disfarçar. Está no colo do PT, que nomeou todos esses suspeitos de terem recebido propina lá no INSS e no Ministério da Previdência. Muito obrigado, excelência. Deputado Kim Kataguiri. Presidente, primeiro parabenizá-lo pela condução da CPMI, desejar pronta recuperação, mas a gente não pode deixar de falar do maior absurdo que já aconteceu nessa CPMI, que é o ministro Dias Toffoli tirar, né, todos os dados em relação às quebras em relação ao Daniel Vorcaro e mandar para o gabinete do senador Davi Alcolumbre. O senador Davi Alcolumbre, ele é presidente do Congresso Nacional, ele não é a CPMI do INSS. Ele não possui poder de investigação, não possui o poder de guardar provas. Isso é o maior absurdo que eu já vi acontecer em uma comissão parlamentar de inquérito. Como é que o ministro, primeiro, o ministro Dias Toffoli julgar o caso do Banco Master é a mesma coisa que minha mãe me julgar. Então, assim, já é bizarro que o ministro não se declare suspeito, inclusive com o mal-estar que já existe dentro da própria Suprema Corte. Aí a gente consegue quebrar o sigilo do Vorcaro, que a gente deveria analisar aqui antes do seu depoimento. E o ministro Dias Toffoli manda para o presidente do Senado. O que o presidente do Senado tem a ver com isso? Vorcaro roubou aposentado. São dois escândalos diferentes. Primeiro, o rombo que o Vorcaro causou na FGC. E o outro, o roubo que o Vorcaro promoveu nos aposentados e que essa CPMI tem o poder de investigar. Então, assim, eu acho que é uma decisão absolutamente absurda, que deveria ser motivo de revolta por parte de todos os deputados, de todos os senadores. E apesar do discurso de paladino da justiça e de égide dos aposentados que é adotado aqui por alguns parlamentares da base do governo, eu devo lembrar que esta CPMI tentou investigar os grandes bancos, tentou investigar a Faria Lima, e o PT e a esquerda votaram a favor da Faria Lima. Votaram a favor dos grandes bancos. A gente queria convocar aqui todos os grandes bancos e, com o voto da base do governo, Lula e do PT, protegeram a Faria Lima e os grandes bancos, e ninguém fala nada sobre isso. Espero que o governo ainda tenha alguma decência e pelo menos deixe ser aprovado, que está em pauta hoje, a quebra de sigilo do senhor Henrique Lewandowski, que promove uma advocacia pouco republicana, do qual todos nós sabemos nos bastidores do que se trata. Obrigado, presidente. Obrigado, excelência. Antes de passar a palavra ao líder Paulo Pimenta, quero me posicionar com relação a essa fala sobre a retirada de documentos da CPMI por parte do ministro Dias Toffoli. Eu fiz uma visita institucional ao ministro, levei até ele a nossa insatisfação com a decisão que foi tomada e a nossa surpresa em relação a esse tipo de decisões, porque se retirou de uma comissão legítima de investigação documentos que foram passados a terceiros, que no caso é o presidente do Senado, mas que não tem autoridade alguma para guardar ou para investigar. O ministro Dias Toffoli recebeu muito bem, tivemos um diálogo muito institucional, muito republicano. O ministro colocou, e vou aqui fazer exatamente a fala dele em relação a isso, de que esses documentos chegaram à comissão antes que a Polícia Federal pudesse fazer a compilação e a investigação dos dados. Isso poderia prejudicar, inclusive até favorecer, no caso do réu, da pessoa que teve o sigilo quebrado, em algum momento essas provas poderiam ser até invalidadas se vazassem antes do inquérito. Foi o que ele colocou, estou trazendo aqui. O ministro Dias Toffoli se comprometeu, assim que a Polícia Federal fizer todo o levantamento, que a documentação estiver oficialmente já dentro do inquérito, serão devolvidos a esta CPMI. Então, quero aqui apenas
trazer aos senhores o posicionamento oficial do ministro em relação a esse assunto. Entendo que nós precisamos, nesse momento, ter diálogo. Conversei muito com ele sobre o quão frutífero foi o nosso trabalho com o ministro André Mendonça no ano passado. Nós trabalhamos em conjunto, CPMI, Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, e conseguimos chegar a bons termos. E que eu espero dele, nessa segunda fase agora da CPMI, o mesmo apoio. Tanto que, por exemplo, o deslocamento do senhor Daniel Vorcaro, de onde ele esteja, para a CPMI no dia 26 de fevereiro, que está confirmado, o ministro de pronto autorizou. Eu já fiz o requerimento em nome da comissão, já foi notificado o Supremo, já está autorizado o deslocamento dele com a escolta da Polícia Legislativa. Dia 26 está prevista a vinda aqui do senhor Daniel Vorcaro para que a gente possa questionar todos os assuntos pertinentes. O segundo ponto, numa conversa com o ministro, que também foi colocado, e eu defendo e concordo com ele. Nossa atribuição como Comissão Parlamentar de Inquérito é investigar descontos indevidos nas contas dos aposentados. Eu adoraria investigarmos aqui a relação do Banco Master com todo o sistema financeiro, CDBs, Banco de Brasília. Eu tenho falado isso com o próprio ex-presidente do Banco Central, que precisa explicar por que demorou tanto tempo para agir. Mas se nós caminharmos numa direção fora das atribuições da comissão, nós seremos barrados pelo judiciário e, principalmente, as provas que nós conseguimos não poderão ser usadas no relatório final. É a leitura que se faz da Advocacia do Senado e a leitura que se tem hoje por parte do Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos um limite muito bem definido. No caso do Banco Master, os 254 mil empréstimos consignados que ele comprou de alguém e a Previdência estava pagando. A nossa investigação está baseada nesses descontos. No demais, não há por parte dessa comissão, pelo menos juridicamente aqui, uma atribuição. Isso é função de uma outra CPMI, que já está assinada por boa parte dos parlamentares, inclusive eu assinei. Quero dar os parabéns ao deputado Carlos Jordi, que foi o primeiro a ter essa iniciativa. Essa CPMI específica do Banco Master é quem terá atribuições de investigar toda a relação com o sistema financeiro. Com a palavra, o deputado Paulo. Presidente, apenas uma pergunta, Vossa Excelência. Pois não. Em relação ao ministro André Mendonça. Sim. E a liberação do Camizotti, que viria aqui depois, se nós tivermos alguma resposta dele. Tivemos, ele manteve a facultatividade da vinda. Manteve? Manteve. Ontem, eu volto a dizer, o senhor Camizotti, inclusive, foi trazido do presídio de São Paulo, estava aqui em Brasília ontem, e nós tivemos que, infelizmente, deixá-lo retornar por conta dessa decisão do Supremo. Deputado Paulo Pimenta, por favor. Do Supremo, que você diz, do ministro André Mendonça. Ministro André Mendonça.